Bom, então, olá, sou Prancastro, Departamento de Economia. Desenvolvemos em parceria na universidade um estudo sobre a abertura da economia, e aí eu passo a palavra para os demais componentes da equipe para que a gente possa seguir com essa apresentação desse estudo. Olá pessoal, eu me chamo Bruno Guedes, sou pesquisador do CEATEM e professor do Departamento de Medicina Comunitária da Universidade Federal do Piauí. Olá pessoal, eu sou o professor José Maria, do curso de Engenharia Elétrica do Centro de Tecnologia. Então, agora vamos partir um pouco para a apresentação do estudo. Bom, esse estudo feito nessa parceria da universidade com a prefeitura. Na prefeitura, incluímos, como parte desse processo de construção do trabalho, a doutora Flávia da SEMPLA. E aí, nesse processo, o estudo é a retomada das atividades econômicas do Piauí. Bruno? Bom, pessoal, então, esse estudo, ele se baseia, o objetivo dele é proporcionar uma reabertura gradual das atividades econômicas. Então, uma vez que a gente tem os índices epidemiológicos caindo simultaneamente ao longo de 2 semanas, pelo menos, a gente vai pensando numa reabertura econômica, das atividades econômicas. Então, a gente dividiu os setores econômicos da capital em 46 setores e baseamos eles em dois índices principais, um índice de saúde e um outro índice de economia. Juntando esses dois fatores, a gente construiu um índice para Teresina. O índice de saúde foi construído a partir de 3 perguntas prioritárias. Primeira, a exposição a doenças e agentes infecciosos. A segunda, a frequência de contato que aquele trabalhador tem com outras pessoas. E a terceira, quão próximo esse trabalhador fica com outras pessoas. Então, baseado nesses 3 indicadores, essas 3 perguntas, a gente tem uma escala de 0 a 100 para cada ocupação, e essas 3 perguntas formam um índice que a gente chamou de o índice de segurança. E aí a gente compara esse índice de segurança, correlaciona ele com o índice de economia. E aí a gente tem um indicador para cada um dos setores econômicos, onde a gente pode classificar os setores econômicos em fases diferentes de abertura. Bom, então, com base nessas informações, com base nessas 3 perguntas do mercado americano que foram convertidas para o Brasil, nós conseguimos, a partir do risco da ocupação brasileira, construir o que a gente chamou de índice de abertura da economia de Teresina. Esse índice, ele nos permitiu criar faixas, como a gente pode ver na figura. Você tem uma faixa mais clara na parte superior até uma faixa mais escura na parte inferior. Então, isso nos diz que mais à direita desse gráfico nós temos um maior desempenho da economia e mais para cima nós temos um maior desempenho em segurança nas relações do trabalho. Então, como prioridade para a abertura da economia, nós teremos que incluir inicialmente esses setores que estão na parte superior, nessa faixa mais clara desse gráfico, que mostra os que têm os maiores índices. Aqui nós temos, por exemplo, a agricultura, nós temos a construção civil e alguns outros setores da indústria de transformação. No segundo momento, num outro estágio de abertura da economia, você teria diversos outros setores que estariam concentrados principalmente nessa segunda fase, até você chegar ao último setor, que entraria aqui a parte de transporte, o setor mais para o final seria do último nível. Ok, outra informação importante aí que a gente pode ver é que a primeira fase aí, ela contempla mais ou menos em torno de 22% da atividade econômica.
Essa segunda faixa, ela contempla mais ou menos 43% da atividade econômica. E a terceira fase, em torno de 35%. Da mesma forma, a gente pode observar e pode verificar, a partir dessas três faixas, o número de vínculos, né? A primeira fase em torno de 13%, a segunda faixa, né, vindo de cima para baixo, em torno de 41%, e a terceira em torno de 45%. A última faixa, ela contempla apenas três setores, né? O 66, 47 e 45. Então, ela tem um menor número, né, de vínculos e de atividade econômica. Bom, para continuar o desenvolvimento do estudo, nós procuramos fazer um corte para o setor que é mais emblemático para o poder público, que é o setor 42, do comércio por atacado e varejo. Com isso, nós também criamos algumas faixas para tentar evidenciar, do ponto de vista de avaliação do gestor, as diferenças que existem nas diversas atividades que compõem o setor. Então, de igual forma, você tem apenas aqui um setor na primeira faixa. Esse setor dessa primeira faixa, ele me diz, olha, dentro da atividade de comércio, esse setor 9, que é o comércio atacadista não especificado anteriormente, ele tem um maior índice de segurança e traz um maior benefício em termos de emprego, de vínculo. E assim sucessivamente. No momento posterior, você tem uma faixa de atividades do setor de comércio que te trazem um menor nível de segurança, mas que trazem um bom desempenho para a economia, gerando mais emprego. Até a gente chegar no último ponto aqui, que seria o setor 2, que é o setor atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos. Então, ele é um setor que ele já tem um mais baixo nível de segurança e tem um menor desempenho econômico. Portanto, o gestor ele deve avaliar, dadas as peculiaridades no âmbito do setor, qual seria o melhor protocolo de abertura dentro de cada setor. Bom, pessoal, então é bom a gente relembrar que esse é um trabalho da Universidade Federal em parceria com a Prefeitura de Teresina, para que os gestores, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, possam se basear e tomar decisões baseadas em evidência científica. E lembrar ainda que esses indicadores que a gente está mostrando são parâmetros de norteamento. Quem realmente vai decidir a época de abertura são os indicadores epidemiológicos, são os indicadores de óbitos, indicadores de internações, de casos. Então, enquanto esses números não estiverem caindo, a gente não pode pensar em falar em reabertura. Esses são os indicadores realmente que salvam vidas. Mas, quando for o momento de reabertura, essa reabertura tem que ser de forma gradual. E aí a gente apresenta um modelo, um plano para essa reabertura gradual, que pode ser, em conjunto com outro planejamento, ser aplicado para a cidade de Teresina e para o estado do Piauí. É bom que se diga que a gente precisa fazer uma reflexão séria que o mais importante, de fato, é a saúde, né? Por que a saúde? No Piauí, nós temos um pouco mais de 300 milhões de pessoas. Pela literatura, pelo menos 5% vai precisar de uma assistência hospitalar mais importante. Então, se você tira 5% de 300 milhões de pessoas, isso gera 150 mil pessoas. Nós temos pouco mais de 300 UTIs. Então, certamente, o sistema de saúde não é capaz de suportar. Então, a prioridade é a vida. Dada a prioridade da vida, e aí a abertura da economia pode ir ocorrendo de forma gradual, de tal forma que priorize aqueles setores que tragam maior desempenho econômico e menor risco para o trabalhador, que é isso que o estudo nos revela como importante. Então, eu aproveito para finalizar a participação, solicitando que haja uma certa compreensão por parte da população e que desenvolva os protocolos recomendados pela OMS, o uso de máscara, o rigor na higiene, mesmo que você não tenha os sintomas, que você não tenha algo que te diga, eu estou doente, procure se preservar para evitar o contágio para o outro e que isso
reduza o possível impacto no sistema de saúde para que a gente possa voltar à normalidade da atividade econômica.